Fala aí pessoal, estamos aqui com mais uma questão de matemática da lenta, uma questão eu achei interessante aqui de geometria por um motivo que eu vou explicar daqui a pouco já. Mas enfim, vamos começar. Diariamente uma residência consome 20.160 watts por hora. Vamos H. Se você estiver confuso ali porque não tem a barra, né? Como tá falando de energia, o WH significa watts por hora, né? Apesar de quando você fala por, teria que ter a barra de divisão, mas enfim. Essa resistência possui 100 células solares retangulares, dispositivos capazes de converter luz solar em energia elétrica de dimensões 6 por 8. Cada uma dessas células produz ao longo do dia 24 watts por hora por centímetro de diagonal. Isso que eu achei interessante. Geralmente quando você trabalha com esse tipo de questão, é centímetro de área e não de diagonal. Isso que eu achei diferente. A gente não trabalha muito com diagonal. Então vai ser algo interessante para a gente poder estudar. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja esse objetivo? Ou ele vai remover ou ele vai acrescentar células. A maneira mais fácil que eu encontrei para resolver essa questão é você descobrir a quantidade de células que você precisa para igualar o quanto que a residência dele consome e daí observar se ele vai ter que retirar tantas ou aumentar tantas. Primeiro a gente precisa descobrir quanto que cada célula produz para poder chegar na conclusão de quantas células ele vai precisar. Ele falou que cada célula produz 24 watts por hora por centímetro diagonal. E a gente tem dimensões que é um retângulo 6 por 8. O que é uma diagonal? A diagonal é você pegar de uma ponta desse retângulo e você desenhar uma linha até a outra ponta. Você meio que corta esse retângulo no meio de uma ponta até a outra. Nisso você gera dois triângulos. Por exemplo, vou deixar um triângulo aqui na tela para a gente poder observar. Imagina que esse aqui era o retângulo e daqui até aqui, até aqui, até aqui, a gente cortou no meio. Isso daqui é a diagonal em si. E esse aqui são os lados. Nesse caso seria 6 por 8. Se eu quero calcular a diagonal, tem várias maneiras de resolver. A maneira que eu encontrei mais fácil é você usar o teorema de Pitágoras. Só que acontece que esse é um triângulo perfeito. O que é um triângulo perfeito? Sempre que os catetos, que são esses lados aqui, que não estão opostos ao ângulo de 90 graus, certo? Aqui é o cateto, aqui é o cateto, aqui é a hipotenusa. Sempre que esses dois são múltiplos de 3 e 4, respectivamente, então digamos 3 e 4, 6, 8, 9, 12, 12, 16 e assim por diante, o número que vai estar aqui sempre vai ser um múltiplo de 5. Então, digamos, se eu colocasse aqui 3 e 4, aqui teria que ser 5. 6 e 8, aqui teria que ser 10. É, qual foi? 9, 12, aqui teria que ser 15. 12, 16, aqui teria que ser 20. E assim por diante. Isso é um triângulo perfeito. É quando você segue essa ordem de 3, 4 e 5 e seus múltiplos. Então, isso é exatamente o que cabe aqui. Como as dimensões são 6 por 8, aqui é 6 e aqui é 8, né, porque era um retângulo completo, então é um lado e o outro. Só que a gente cortou no meio para poder calcular a diagonal. Logo, esse lado aqui vai ser que ser 10. Caso você ainda esteja com dúvida, você pode sempre resolver utilizando essa conta aqui. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, 64 mais 36 vai dar igual a 100, e x ao quadrado é igual a 100, logo x é igual a raiz de 100, que é igual a 10. Então chegamos nesse resultado. Beleza, nós sabemos agora que a diagonal é 10. Agora quero saber quanto que cada célula produz. Se ele produz 24 por centímetro diagonal, que é 10. Logo, 10 vezes 24 é igual a 240 watts por hora por célula. Cada célula produz 240 watts por dia. Vamos tentar descobrir agora quanto que a gente precisa para poder... qual seria a palavra certa? É, produzir, né? Produzir a mesma quantidade de energia que ele pediu aqui. Bem simples, eu posso pegar isso aqui e dividir pela quantidade que eu gero aqui por célula. Dividindo um pelo outro, tem a quantidade de células que eu vou precisar. Então, é um número menor. Logo, eu vou ter que retirar. É ou a A ou a B. É meio desnecessário fazer essa última conta, mas se você pegar 100 e diminuir de quanto você precisa, você tem o resultado, que é 16. Obviamente não teria que ser 40, né? Para isso teria que ter um zero aqui. O 4 aqui já, obviamente, diz pra gente que vai ter que terminar com 6. Então, resposta correta ficaria a letra A. Então fica por aí a questão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí, eu sempre leio. Dá um like no vídeo para poder ajudar, segue a página do Instagram, canal do YouTube pra não perder nenhum vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Valeu!